Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Jefferson. Quero convidar você a refletir junto comigo o Evangelho desta quinta-feira, dia 21 de setembro. O Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 9, versículos do 9 ao 13. Segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. Como Jesus estivesse à mesa na casa desse homem, numerosos publicanos e pecadores vieram e sentaram-se com ele e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos: Por que come vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Jesus, ouvindo isso, respondeu-lhes: Não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide e aprendei o que significam estas palavras. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Mateus, considerado pecador público, colaboracionista e cobrador de impostos, no entanto, é escolhido e o chamado transforma sua vida. O sistema de arrecadação de impostos se prestava a abusos e tornava essas pessoas odiosas à sociedade. Jesus oferece a Mateus uma oportunidade de ser discípulo, sem nenhuma confissão pública de conversão. De fato, surpreende que Jesus tenha chamado um cobrador de impostos para fazer parte do grupo dos discípulos, pois eles eram excluídos da vida social e até da religiosa. A vocação pode ser uma forma de purificação e também de cura. Aquele que é chamado também é perdoado. Hoje, 21 de setembro, a igreja celebra a festa de São Mateus. São Mateus é identificado com o apelido de publicano, termo carregado de consequências negativas e socialmente relevantes. O desprezo pelos cobradores de impostos no tempo de Jesus estava muito enraizado. Eram cobradores de impostos e não se odeia alguém só porque trabalha no que hoje chamamos de finanças. Mas os judeus, na época, não pagavam impostos ao seu Estado soberano e livre, mas aos ocupantes romanos. Na prática, tratava-se de financiar aqueles que os oprimiam. Então, consideravam o cobrador de impostos um colaborador detestável. São Mateus é autor do primeiro evangelho, escrito não em grego, mas em aramaico. Os destinatários do evangelho de Mateus são os cristãos de origem judaica. E no contexto ele coloca em realce o fato de que Jesus é o Messias, que cumpre as promessas do Antigo Testamento. Depois da morte e ressurreição de Jesus, os apóstolos espalharam-se pelo mundo. E Mateus foi para a Arábia e Pérsia para evangelizar aqueles povos. Porém, foi vítima de uma grande perseguição por parte dos sacerdotes locais que mandaram arrancar-lhe os olhos e o encarceraram, para depois ser sacrificado aos deuses. Mas Deus não o abandonou e mandou um anjo que curou seus olhos e o libertou. Mateus seguiu então para a Etiópia, onde mais uma vez foi perseguido por feiticeiros que se opunham à evangelização. Porém, o príncipe herdeiro morreu e Mateus foi chamado ao palácio. Por uma graça divina, fez o filho da rainha Candace ressuscitar, causando grande espanto e admiração entre os presentes. Com esse ato, Mateus conseguiu converter grande parte da população. Na época, a igreja da Etiópia passou a ser uma das mais ativas e florescentes dos tempos apostólicos. Segundo algumas fontes, Mateus teria morrido por causas naturais. No entanto, segundo algumas tradições consideradas pouco críveis, a sua existência terminou na Etiópia. Suas relíquias encontram-se na cripta da Catedral de Salerno. Ali o santo é festejado em 21 de setembro com uma solene procissão. Ao ouvirmos a mensagem do Evangelho e celebrarmos o dia de São Mateus, que o chamado que Jesus realiza a ele sirva de exemplo para nós, de que o Senhor nos chama a todos nós. E mesmo diante do nosso pecado, de nossas limitações, o Senhor nos chama. E é a partir do chamado que o Senhor nos faz e da abertura que nós vamos dando ao Senhor, que Ele vai nos moldando, nos lapidando, né? Então, que estejamos sempre abertos ao chamado de Deus
e atentos, né, ao que Ele realiza na nossa vida, para, ao identificarmos sinais ou ação de Deus, possamos imediatamente dizer sim para o Senhor, como São Mateus diz para Jesus, como Nossa Senhora disse, né, para Deus através do anjo Gabriel, que não coloquemos empecilhos. Não só essa passagem do chamado de São Mateus, mas Jesus chamando outros apóstolos, o Evangelho nos mostra que imediatamente eles deixaram tudo o que estavam fazendo e passaram a seguir ao Senhor. Muitas vezes nós colocamos obstáculos, barreiras, desculpas para o seguimento, não é? Para ser cristãos, para assumir a nossa cruz, para seguir Jesus. Quantas desculpas nós colocamos? Tem muitos que muitas vezes colocam desculpas até simplesmente ou tão somente para participar da missa, né? Para rezar. Colocam obstáculos, desculpas, quanto mais para seguir ao Senhor, que vai exigir de nós muito mais compromisso, e como estamos vendo a vida de São Mateus e sabemos de tantos mártires da nossa igreja, o seguimento exige de nós, talvez exigirá de nós em alguns momentos até a própria vida. Então que nós aprendamos que sem Deus nós não somos nada, e que mesmo no nosso pecado, na nossa dificuldade e limitação, o Senhor nos chama, porque Ele quer trabalhar em nós, quer mudar a nossa vida, e Deus sempre vai realizar, fazer muito através de cada um daqueles que Ele chama. Que estejamos abertos para dizer sim para o Senhor e para que muitos sejam alcançados. Quantas pessoas, né, tiveram a sua vida mudada, transformada pelo sim de São Mateus, pela sua missão, desde quando ele se deixou ser instrumento de Deus, quantas almas alcançadas. Que nós também possamos dizer sim para o Senhor e agir desta forma, né? Não é uma tarefa fácil, principalmente no mundo de hoje, que tem se mostrado com um ódio muito grande a Deus e aqueles que vivem as coisas de Deus, mas os apóstolos, os santos, os mártires, em outros tempos, viveram dificuldades e tempos terríveis, que nós, a exemplo de nosso Senhor Jesus, que foi martirizado, exemplo daqueles que disseram sim para Ele com a própria vida, nós sejamos encorajados a também dizer sim para o Senhor e permitir Deus fazer para os outros através de cada um de nós. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.